Existe um segundo método usado para calcular ou para encontrar a solução particular de uma EDO linear de segunda ordem, denominado de método de variação de constantes, mas vocês eventualmente vão encontrar como variação de parâmetros, ou talvez seja como parâmetros variáveis, seja o nome mais adequado, tá? Que ele não só é aplicável para EDOs gerais, ou seja, né, nós estamos pegando segunda ordem com coeficientes variáveis, né, mas ele também pode ser aplicado nas EDOs aqui com coeficientes constantes. Mas o que é interessante desse método é que ele vai permitir construir a solução sem um processo de tentativa e erro, né? Ou seja, você vai, a partir das soluções linearmente independentes da EDO homogênea, você tenta construir a solução particular da EDO não homogênea, tá? Então, basicamente, ele consiste em procurar uma solução particular de tal forma que seja uma multiplicação das soluções homogêneas, essa aqui é da solução homogênea, tanto esta quanto esta, multiplicada por funções na variável t, função 1 e 1, 2. Então a ideia é encontrar essas funções 1 e 1, 2 de tal forma que z de t seja a solução da homogênea, da não homogênea. Para verificar isso ou tentar encontrar isso, o que a gente vai fazer? Vamos supor que a solução particular ela obedece essa forma, que y1 e y2 são soluções da homogênea, e eu vou substituir na minha EDO, não homogênea, e vou tentar encontrar o 1 e o 2. Bom, vou calcular a derivada primeira de z. A calcular a derivada primeira de z é uma derivada de produto. Então fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Que dá aqui, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a mesma coisa para o outro termo. Então vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora tem um porém. Se eu for calcular a derivada segunda de z, vão aparecer aqui as derivadas segundas de u1 e u2. Então, eu vou estar simplesmente caindo de uma EDO de segunda ordem para uma EDO de segunda ordem, ou seja, eu não vou estar avançando nada na solução do meu problema. Então, por princípio, a gente vai considerar uma hipótese adicional de tal forma que esta parte, este termo da derivada primeira, somado com esse termo aqui da derivada primeira, seja identicamente nulo. Observe que isso é uma restrição adicional. Então, se eu ainda encontrar a solução com a restrição adicional, não há problema nenhum. Não quer dizer que não exista solução sem esta restrição. Pode ser que exista também. Mas se eu encontrar uma solução com a restrição, ótimo, não há problema nenhum, tá? Então, considerando essa restrição adicional, ou essa hipótese adicional, isso aqui vai zerar e a minha derivada primeira vai ficar igual a esse termo mais esse termo. Agora sim eu posso calcular a derivada segunda, então vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora eu vou substituir a derivada segunda, a derivada primeira e a função z na minha solução homogênea, não homogênea, já que eu quero que seja a solução particular. Então aqui novamente eu estou indicando tudo sem o parâmetro t para facilitar a anotação, né? Então eu tenho a derivada segunda que eu encontrei, mais p vezes a derivada primeira, mais q vezes a função z igual a g. E agora eu vou juntar os termos correspondentes, né? Todos que aparecem multiplicados por u1, sem a derivada, eu tenho aqui, ó, esse cara, né, o 1, este cara, então vai ser p vezes a derivada de y1,
e mais esse cara, Q vezes a derivada de y1. Depois eu tenho os termos que multiplicam o 2. Né? Então eu tenho aqui, ó, o 2, que é a derivada segunda de y2, o 2, que é a derivada primeira de y2 vezes p, mais o 2 vezes y2 vezes q. E sobraram esse termo aqui e este termo aqui, tá? Dessa minha conta. Ora, mas y1 e y2 são soluções da EDO homogênea, então este cara aqui é zero e este cara aqui é zero. Vão desaparecer esses termos e eu vou ficar somente com esta equação aqui embaixo, tá? Já que eles são iguais a zero, então eu fiquei com essa equação. Portanto, isso aqui é igual a G, sei somente isso aqui acontece com a minha hipótese adicional, tá? Portanto, agora eu tenho um sistema em função de t, né? Da minha equação igual a zero, que essa aqui foi a hipótese adicional, e esta aqui é a equação que eu obtive para que fosse solução particular. Ora, para cada t que eu fixar isso aqui é um sistema linear. Eu posso, então, resolver esse sistema linear para encontrar a derivada de U1 e a derivada de U2. Então, resolvendo o sistema linear, eu consigo calcular, já que eu consigo calcular para cada t, eu consigo calcular para a função inteira. Portanto, eu tenho aqui um sistema linear na forma matricial, né? Onde eu vou ter exatamente as equações. Se eu multiplicar isso por isso igual a isso, eu volto para essa primeira equação. A mesma coisa para a segunda equação, né? Para a segunda equação. Ora, mas esse cara que aparece aqui é o Wronskiano das soluções, né? E o Wronskiano das soluções, a gente já sabe, inclusive, como resolvê-lo, né? Como encontrá-lo. Então, eu tenho que y1 e y2 são LI, né? Como o Wronskiano, como elas são LI, o Wronskiano é diferente de zero. Portanto, o sistema sempre tem solução. Então, eu vou resolver esse sistema, não vou resolver usando o Wronskiano, mas vou resolver da forma tradicional, multiplicando aqui a equação de cima, né? E a de baixo para eu poder cancelar, tá bom? Então, multipliquei a primeira por menos a derivada de y1 e a segunda por y1. Somei e fiquei com uma equação só, em que eu pude isolar o y2, a derivada de y2. Isolando a derivada de y2, eu posso dividir por esse termo, porque esse termo nada mais é do que um Wronskiano da função, que é diferente de zero. Então, ficou y vezes g sobre o Wronskiano. Portanto, o U2 ele pode ser encontrado. É a integral do y1 vezes a função g, da parte não homogênea da DO, dividido pelo Wronskiano. Agora, para encontrar o y1 é fácil, né? Basta pegar uma equação dessa e fazer a substituição, onde que eu tenho y2', tá? Eu vou escolher uma delas aqui, né? Ó, escolher a que é igual a zero, para não incluir a função g. Substituir a derivada segunda de U2, que eu já encontrei ali atrás. E aí, então, subtrair, dividir por o y1 foi simplificado. Então, ficou menos y2 vezes g sobre o Wronskiano. Então, o 1 vai ser dado por menos a integral de y2 vezes g sobre o Wronskiano. Portanto, se eu usar o método, uma solução particular pelo método da variação das constantes, eu vou ter, então, o y1 vezes o 1, né? Mais o y2 vezes o 2. O y1 tem um sinal negativo, por isso que veio para cá, tá? Então, você vê que o 1 sempre é com a outra solução particular, tá ok? Então, é bem simétrico aqui, né? Você põe um y1 multiplicando pela integral do y2 vezes g sobre o Wronskiano. y2 multiplicando por y1, g de t sobre o do Wronskiano. O primeiro tem sinal negativo, o segundo tem sinal positivo. A solução geral da EDO não homogênea, então, pode ser encontrada
como alfa vezes o y1 mais beta vezes y2, multiplicado aí por esses termos, que é a minha solução particular. Então, você resolvendo essa integral e essa integral, você consegue construir a solução particular de forma direta, sem o processo de tentativa e erro. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos eu quero encontrar uma solução particular e uma solução geral desta EDO. Tá? A gente já viu lá para trás que t ao quadrado e t elevado a menos meio são soluções LI da EDO homogênea, vocês podem verificar por substituição. Eu calculei o Wronskiano aqui usando as expressões das funções, né? A função e as suas derivadas. Poderia ter calculado também usando a fórmula de Abel-Liouville, tá? Mas o resultado aqui que eu obtive foi menos 5 meios de t elevado a meio. Portanto, eu vou determinar agora aqui o 1 e o 2. O 1 vai ser menos a integral do y2g de t sobre ômega t. Então, menos t elevado a menos meio, que é o y2, vezes AG. AG é t elevado a meio, né? AG é t elevado a meio, dividido pelo Wronskiano, que é menos 5 meios de t elevado a meio. Cuidado, aqui a constante é fundamental, tá? Vocês não podem jogar fora essas constantes, tá? Porque aí vocês afetam a solução particular. Então vamos lá, fazendo a conta aqui, ficou 2/5, aqui ficou t elevado a 0, t elevado a menos meio, fiz a integral e cheguei então em 4/5 de t elevado a meio. Eu não preciso somar a constante aqui, porque é uma solução particular, mas eu não posso desprezar essa constante multiplicando aqui. Bom, da mesma forma, o 2 vai ser a integral de y1g sobre ômega. Y1 é t ao quadrado, e g de t é t elevado a meio, e o Wronskiano é menos 5 meios t elevado a meio. T elevado a meio simplificou, ficou menos 2/5 integral de t ao quadrado, vai dar 1/3 de t ao cubo, né? Então, fazendo a conta aqui, eu cheguei em menos 2/5 de t ao cubo. O 1 e o 2 não são soluções particulares, mas elas são soluções de ponderação. Então, eu vou multiplicar o 1 pela y1 e o 2 pela y2. Portanto, a solução particular vai ser o 1 vezes y1 mais o 2 vezes y2. Então, eu tenho o 1 que eu encontrei multiplicado pela y1, t elevado a 2, t ao quadrado. E ao 2 que eu encontrei, menos 2/15 de t ao cubo, vezes t elevado a menos meio. Fazendo a conta aqui dá 4/5 de t elevado a 5 meios, e aqui dá menos 2/5 de t elevado a 5 meios. Portanto, aqui deu 10/15, desculpe, de t elevado a 5 meios. Simplificando, 2/3 de t elevado a 5 meios. Essa é uma solução particular. Agora, a solução geral vai ser alfa vezes o y1, mais beta vezes o y2, mais 2/3 de t elevado a 5 meios. Se eu tivesse um problema de valor inicial, eu conseguiria determinar também o alfa e o beta, tá? E aí encontrar a solução única correspondente. Vamos considerar aqui mais um exemplo, né, de uma EDO coeficientes constantes, não homogênea. A gente já sabe que as soluções LI podem ser exponencial de menos t, e y2 igual a exponencial de 4t, né? Se a gente fizer aqui o Wronskiano, então vai ser exponencial de menos t, exponencial de 4t, menos a exponencial de menos t, 4 exponencial de 4t. Então, fazendo a conta aqui, dá 4 vezes a exponencial de 3t mais a exponencial de 3t, ou seja, 5 vezes a exponencial de 3t, né? Então, a gente vai procurar soluções particulares que sejam da forma 1 vezes y1 mais o 2 vezes y2. E o 1 a gente viu que pode ser calculado ou encontrado da forma da integral do y2 vezes AG sobre o Wronskiano dt.
Então, isso aqui vai dar a integral de y2, que é exponencial de 4t, vezes a g, que é 3 exponencial de 2t, sobre 5 vezes a exponencial de 3t dt. Então, isso aqui vai ser igual, né, a menos a integral. Bom, o 3/5 aqui é constante, então eu vou tirar para fora da minha integral. Vai sobrar 2 com 4 dá 6, menos 3 dá 3, exponencial de 3t dt. Então, vai dar menos 3/5 vezes a exponencial de 3t sobre 3, ou seja, dá menos a exponencial de 3t sobre 5. Tá? Esse é o meu 1. Da mesma forma, a gente encontra o 2. Então, a gente vai ter agora aqui o 2 de t. O 2 de t vai ser dado pela integral do y1 vezes a g sobre o Wronskiano dt. Então, isso aqui vai ser a integral da exponencial de menos t. A g é 3 vezes a exponencial de 2t sobre o Wronskiano, que é 5 vezes a exponencial de 3t dt. Aqui eu vou tirar o 3/5 para fora e vai ficar a integral, vai ficar menos t, vai sobrar t, menos 3t vai dar menos 2t. Então, exponencial de menos 2t dt. Fazendo aqui a nossa conta, a gente vai chegar então a 3/5. Essa integral vai dar a exponencial de menos 2t sobre menos 2, então 2 aqui sinal negativo. Então, isso aqui vai dar menos 3 exponencial de menos 2t sobre 10. Bom, agora eu preciso pegar esses resultados e substituir aqui na minha z de t. Então, eu vou encontrar aqui, ó, a z de t. A z de t vai ser o 1 deu aqui o exponencial de menos 3t sobre 5. Então, nós temos aqui exponencial de menos 3t sobre 5, com sinal negativo, né? Que vai multiplicar a exponencial de menos t, porque essa aqui que é a minha... Opa, eu acho que eu inverti o sinal aqui do t, não é, né? Então, vamos arrumar isso aqui. Então, é exponencial de 3t sobre 5, né? Exponencial de 3t sobre 5, que multiplica exponencial de menos t. Mais ao 2. Ao 2 está aqui. Menos 3 exponencial de menos 2t sobre 10, que multiplica a y1, que é exponencial de 4t. Então, isso aqui vai dar menos a exponencial de 2t sobre 5, menos aqui 3 décimos da exponencial de 2t. Tirando aqui a exponencial de 2t em evidência, vai ficar menos 1/5 menos 3 décimos da exponencial de 2t. Fazendo a conta aqui do nosso mínimo, né? Então, isso aqui vai dar menos 10, menos 10, aqui vai dar menos 3, dividido por 15. É isso? Deixa eu errar uma conta aqui em algum lugar, né? 3/5, 2/5 vai dar 10. Talvez tenha errado um sinal. Vamos procurar aqui. Isso acontece quando a gente faz na hora, né? A conta. Exponencial 3/5. Eu errei aqui. Não, está simplificado, dá 1/5. Ao menos 1/5 menos 3 décimos exponencial de 2t. Tá, o erro está aqui, ó. Aqui tem um 5 multiplicando, né? Foi na hora de fazer a conta aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Vamos voltar.
ele volta a ter as movimentações. Na hora que eu fiz esse mínimo aqui, né? Então, o erro vai dar aqui, ó. Aqui é 10, se eu tiro aí 10 em evidência, aqui sobrou 2, né? E não 10. Menos 2. E aqui sobra 6. Né? Porque do 5 aqui só fica faltando... Não, aqui 3 mesmo, porque é 10. Então, o exponencial de 2t. Então, aqui vai dar menos 5 por 10, vai dar menos meio. Então, vai dar menos exponencial de 2t sobre meio. Então, você observa que é exatamente a mesma solução particular que a gente encontrou pelo método da variação dos coeficientes indeterminados. Tá bom? Então, você vê que pode ser aplicado esse método também às coeficientes constantes.